Nutricionista que trabalha com emagrecimento clínico está saturado? Será mesmo? E eu vou trazer para vocês nesse vídeo um contexto em relação a essa questão, porque muito se acredita que trabalhar com emagrecimento no consultório, como nutricionista, como profissional nutricionista, acredita-se que já é um mercado muito saturado. Mas vamos aqui ver os números, vamos aos fatos. Eu trouxe para vocês os dados do Ministério da Saúde do Vigitel de 2015 e de 2021, que foi publicado no ano de 2022, o resultado de 2021. E nós temos de sobrepeso no Brasil, nós temos que dos adultos, 53,9% da população brasileira adulta no ano de 2015 apresentava sobrepeso, enquanto que no ano de 2021, dados publicados em 2022, porque o Vigitel funciona assim, temos que quase 60% da população brasileira com sobrepeso, ou seja, 57,2% para ser mais precisa. Em relação à obesidade no Brasil, no ano de 2015, o mesmo tempo comparativo, nós tínhamos 17,9% da população brasileira adulta com obesidade. E em 2021, dados publicados em 2022, temos 22,4% da população brasileira adulta com obesidade. Então, isso aqui são números, são fatos. Esses resultados aqui, como eu comentei, são resultados da pesquisa do Vigitel, que é o que a gente tem de mais atualizado em relação à pesquisa, não só, certo, da questão do IMC, do percentual de ponto de corte, né, para sobrepeso e obesidade conforme o IMC, mas também consumo de frutas, consumo de alimentos industrializados, tudo tem lá nesse documento do Vigitel e vocês podem baixar na internet gratuitamente, é um documento que está disponível para qualquer pessoa baixar. E nós, enquanto nutricionistas, é essencial que a gente saiba, que a gente conheça esses dados. E no site do CFN, na data de hoje que eu estou fazendo esse vídeo, nós temos quase 160 mil nutricionistas, né, formados no Brasil, atuando aí formados em nutrição. Desses aqui, cerca de 30%, para ser mais precisa, 30,4%, são nutricionistas clínicos, o que dá em aproximadamente 48 mil nutricionistas que trabalham no nicho da nutrição clínica. Mas tem gente aqui dentro da nutrição clínica que trabalha na parte da oncologia, que trabalha na parte de materno-infantil, com gestantes, com a saúde da mulher mais especificamente. Então, tem vários nichos de atendimento aqui dentro da nutrição clínica. Se a gente for pegar todos esses 48 mil nutricionistas que trabalham na nutrição clínica e for tratar todo esse pessoal aqui com sobrepeso e com obesidade, garanto a você que a gente não daria conta de atender todo esse público no nosso consultório. E por que acredita-se que o nicho de atendimento, né, de obesidade, de sobrepeso e obesidade no Brasil, por que acredita que é um nicho saturado? O que é que acontece muito na prática? Quando termina a faculdade de nutrição, boa parte dos formandos, né, vão atuar no atendimento clínico e acabam recebendo, né, muita demanda dos pacientes com sobrepeso e obesidade. Então, acaba sendo a demanda que eles mais recebem. E para atender esse público, acabam trazendo todo o que foi aprendido na graduação, claro que é super importante, é toda a nossa base, sem dúvida nenhuma, mas sem aquela abordagem específica para esse público. É muito comum a gente pensar assim:
E eu digo a gente porque eu me incluo nessa também. Quando a gente termina a graduação, se a gente decide atender o público de materno infantil, é normal, é comum a gente pensar, eu preciso fazer uma especialização, preciso fazer algum curso, preciso fazer alguma coisa para eu me aprofundar para atender esse público aqui. Se a gente pensa em atender um público, digamos, na área da oncologia, é comum, é natural, é normal que a gente, depois que termina a graduação, a gente pense, preciso fazer um curso, preciso me especializar nessa área da nutrição oncológica para poder atender esse público. Mas no atendimento para o público de emagrecimento, esse pensamento pode não ser tão comum. Talvez tenha passado sim pela sua mente de precisar fazer uma especialização em nutrição clínica, em nutrição funcional, em nutrição comportamental, cada vez mais tem aumentado no mercado, as especializações nessa área. Talvez tenha passado, se você é formada um pouco há menos tempo do que eu, talvez você até tenha pensado aí por esse lado, mas não é tão comum assim de quem eu vejo aqui por perto de mim, tá? De pensar assim, eu preciso fazer uma especialização, preciso fazer um curso, preciso fazer alguma coisa para poder atender esse público. Então é muito comum a gente ter esse pensamento para outros nichos de atendimento, mas para o tratamento do sobrepeso e obesidade nem sempre a gente tem esse pensamento. E o que finda acontecendo na prática? A gente vai atender esse público porque assim é a demanda que mais vai aparecer para você no consultório, sem sombra de dúvidas, se você ainda não tem um nicho definido e se você ainda não se posiciona para isso, então vai vir esse público e você vai atender esse público, você vai botar toda a sua energia para atender aquela pessoa, de fazer com que ela realmente perca peso, mas acaba que algumas estratégias nutricionais, algumas ferramentas nutricionais que são bem específicas para trabalhar com esse público, talvez você não tenha visto na graduação. Eu, por exemplo, paguei disciplina de educação alimentar e nutricional, mas na minha grade curricular eu não tinha uma disciplina de nutrição comportamental especificamente. A gente via um pouco dessa parte comportamental dentro da disciplina de educação alimentar e nutricional, que foi uma disciplina riquíssima, né? Com muita coisa, tinha aulas práticas, enfim, muita coisa mesmo, nada do que me queixar em relação a isso. Mas ferramentas de nutrição comportamental, por exemplo, eu vim sentir muita falta na hora que eu fui atender. Eu sentia que precisava de alguma coisa a mais para poder levar o meu paciente daquele estágio de que ele se encontrava para a perda de peso. Nutricionalmente falando, a técnica da nutrição especificamente, ok, até que depois do mestrado, depois do doutorado, eu consegui me ver muito tranquila em relação a isso. Mas conforme eu ia para a prática, eu comecei a sentir, tá faltando aqui alguma coisa, porque até meu paciente já tem boa maturidade de entender que ele precisa diminuir carboidrato, melhorar o consumo de gorduras boas, adequar ali proteínas. Muito paciente ele já chega com esse pensamento, ele já chega com uma certa consciência, mas existe uma coisa muito forte entre o saber o que tem que ser feito e o fazer. E essa ponte entre saber o que tem que ser feito e o fazer, eu sentia falta de alguma coisa nisso. Então, que a graduação não me trouxe, eu tive que buscar cursos, estudar mais, pesquisar ferramentas para poder trabalhar com esse público dentro dessa mudança de comportamento. E também sempre me atualizando em questões de estratégias nutricionais, estudando as diretrizes, enfim, isso aí é um trabalho constante, é um estudo constante que a gente realmente precisa ter. E quando não tinha essas ferramentas em mãos, eu comecei a sentir falta, que faltava alguma coisa, sendo um pouquinho redundante aqui, sentindo falta que faltava alguma coisa. Ai, Jesus. Enfim, e o que é que acontecia? Eu dava o meu melhor, dava muito conteúdo, que foi um assunto que a gente já falou aqui em outro vídeo, e meu paciente simplesmente não seguia minha prescrição, entrava no status quo, que eu também já expliquei no vídeo passado. Se você não sabe o que é, vai lá para assistir.
E acabava que não tinha ali um envolvimento, não tinha engajamento, o paciente findava não voltando, não perdendo peso. E foi a partir desse momento que eu percebi, não, atender público de emagrecimento, atender o público com sobrepeso e obesidade não é simplesmente a técnica da nutrição única e exclusivamente. Eu já tinha sim segurança, né, em atender esse público na parte nutricional, mas eu sentia que faltava alguma coisa. E esse faltar alguma coisa é que caía essa questão de ter algum diferencial para poder levar o meu paciente até a alta nutricional. Então, quando a gente pensa em será que o nicho do emagrecimento está saturado? E aí eu sempre deixo, já deixo aqui ó, a folhinha do será mesmo, porque o que muito falta às vezes é o diferencial competitivo para você trabalhar no seu nicho de emagrecimento. E olhe lá se competitivo cabe aqui entre a gente, porque nós somos um número de nutricionistas limitado que eu digo em número, em quantidade, tá certo? E um público de atendimento gigante, enorme, que se a gente for atender, a gente não vai conseguir dar conta de todo esse público para atender em consultas, né? E no 1 a 1. Então, realmente é importante, é primordial da gente entender que sim, é uma especialidade, que sim, a gente precisa de ferramentas para poder tratar esses pacientes da melhor maneira possível para que a gente consiga fidelizar. O nicho de emagrecimento é desafiador, mas eu estou falando isso para você internalizar que não é simplesmente atender, pronto e acabou, dizer até a próxima consulta, fulano, até lá. Não, isso aí vai cair na mesmice. E eu preciso te contar aqui que os pacientes que chegam para mim, muitos deles relatam que já passaram sim por outros profissionais nutricionistas, mas acabam que não gostam de alguma coisa. E eu vou contar a você aqui quais são essas coisas que mais se repetem para mim, para que você não cometa esses erros também, tá? Assim como um dia eu já cometi, de ter um plano alimentar que não cabe na rotina, ter um plano alimentar que uma das principais queixas é em relação ao plano alimentar mesmo. Que tem as quantidades em gramatura, mas não tem a medida caseira e a pessoa acaba desistindo de seguir a prescrição porque fica sem paciência de ficar pesando todas as refeições, todos os alimentos e acaba por deixar essa prescrição, ou simplesmente porque essa pessoa não sentiu que aquele profissional estava tratando ele com empatia, um acolhimento, né, específico, então acabou abandonando o tratamento. Então, realmente a gente precisa entender quais são as dores do nosso paciente com sobrepeso e obesidade, para que a gente consiga ter empatia e ter estratégias e ferramentas que sejam aplicadas ao tratamento dele ou dela, né? E em relação a esse entender as dores do paciente, não é único e exclusivamente entender as dores físicas, tá? Também a gente precisa entender as dores emocionais, as dores psicológicas mesmo. A gente tangencia ali um pouquinho a área da psicologia, com todo o respeito, óbvio, ao profissional psicólogo, mas é importante a gente entender qual é a raiz daquele problema do sobrepeso e da obesidade, quais são os gatilhos que levam ele a desenvolver aquilo, quais são as dores que ele sente naquele momento que aquele gatilho é ativado. Pode ser, por exemplo, a dor da culpa por ter disparou ali um gatilho alimentar por exemplo, eu mereço, trabalhei muito hoje, estou muito cansado, muito cansada, não tenho tempo para fazer o jantar, então eu mereço pedir uma pizza. Então esse é um dos gatilhos, né, do que pode acontecer. E conforme esse gatilho ele é ativado, essa pessoa pede ali uma pizza, compra, enfim, e vai consumir, e depois vem a dor da culpa. A culpa é uma dor, então é importante que a gente entenda quais são essas dores.
Um exemplo, e a dor da culpa, por exemplo, é uma dor mais emocional, mas a gente também tem as dores físicas, por exemplo, a dor no joelho, que é muito frequente devido ao excesso de peso, a sobrecarga na articulação aqui do joelho. Esse paciente vai sobrecarregando essa articulação e, com o passar do tempo, vai desgastando, né, os discos, o líquido sinovial também que tem ali nas regiões de articulações como um todo, e vai provocando ali dores, até mesmo pode chegar ali com dificuldade para andar, dificuldade para subir uma escada. Então, tudo isso são dores físicas, emocionais, e eu ainda digo a vocês que ainda tem um aspecto ali de dor social, que é a dor do julgamento, que a pessoa começa a ser julgada, né? O indivíduo com sobrepeso e obesidade é muito julgado ainda, infelizmente, como uma pessoa preguiçosa, que não tem força de vontade, que está simplesmente com preguiça, que é uma pessoa, né? Enfim, então tem muitos tabus, inclusive também, infelizmente, ainda há o julgamento também dessa pessoa ser incapaz de exercer alguma profissão. Tem alguns estudos científicos que verificam, né? Indivíduos com sobrepeso e obesidade, indivíduos eutróficos, indivíduos com peso normal, peso adequado, e o índice, né, de contratação é maior entre as pessoas com o peso adequado do que com indivíduos com sobrepeso e obesidade, por mais que elas tenham a mesma capacidade de trabalhar, a mesma capacidade cognitiva de realizar qualquer atividade ali que ela está se propondo a fazer. Então ainda tem a dor do julgamento social, que são os dedos, né, apontando para aquela pessoa com todos esses tabus. Então, a partir do momento que a gente consegue entender, consegue enxergar, consegue ter empatia sobre todos esses aspectos de dores do nosso paciente, isso vai trazendo para a gente mais segurança no nosso atendimento, porque a gente consegue enxergar como se fosse a palma da nossa mão as dores que tem cada coisinha que ele vai contando. Então, quando a gente pratica a escuta ativa, a gente consegue perceber cada vez mais essas dores que ele sente. E se você não tem essa escutativa, se não busca esse treinamento para entender, vai passando batido de entender quais são essas dores e você finda perdendo o feeling, o sentimento, né, que tem ali por trás da fala do seu paciente, e isso acaba deixando o nutricionista ali no mesmo, né? No nível médio. Então, e isso provoca aquela coisa, nutricionista é tudo igual, e a gente não é tudo igual, eu tô aqui para fazer a diferença, né? Para vocês também, para a gente subir, elevar essa régua da nutrição e sermos cada vez mais diferenciais. Falei o português aqui errado, para sermos cada vez mais diferenciados no mercado. Agora sim, corrigi. Sabe do que mais, Nutri? É importante também a gente ter todas essas técnicas, a gente compreender muito bem o que a gente vai fazer entre as consultas e a gente se pronunciar conforme o nosso posicionamento no seu Instagram ou até mesmo no YouTube, que você queira criar o seu canal para que você fale sobre nutrição para as pessoas, porque eu tenho visto cada vez mais, e não é de hoje, eu tenho certeza que você também já viu, que tem várias pessoas que nem são da área da saúde, por exemplo, fazendo marketing, criando grupos, até mesmo prescrevendo certas dietas, e vamos entrar aqui num assunto um pouco polêmico, vamos entrar porque eu tô aqui para falar mesmo. Indivíduos, por exemplo, vendendo grupos de dietas cetogênicas para que qualquer pessoa consiga emagrecer, nem profissionais da área da saúde são, quiçá nutricionistas, e tomando conta desse mercado que é nosso, né? E para a gente ter uma ideia sobre essa questão da dieta cetogênica, por exemplo, que isso aí é um mundo aí para ser falado, mas dependendo aí do grau dessa dieta cetogênica, pode levar inclusive o indivíduo até coma.
né? Porque a dieta cetogênica, dependendo ali do grau, do nível de abordagem que se trabalha com isso, principalmente por um leigo, e eu tô trazendo assim leigo porque eu já vi sim pessoas que vendem dietas cetogênicas para qualquer pessoa que não é da área, nem nutricionista nem é da área da saúde, vendendo para que qualquer pessoa possa fazer e com isso vai ter o resultado do emagrecimento, tem imagens lá de antes e depois, aquela coisa toda que não é nada ético. E a dieta cetogênica, conforme a quantidade de corpos cetônicos que vai estar circulante na corrente sanguínea, os corpos cetônicos eles têm a capacidade de ultrapassar a barreira hematoencefálica e causar prejuízos, inclusive cognitivos, levando a tontura, levando essa pessoa a confusão mental, podendo chegar a um estágio de coma. Então, a partir do momento que a gente tem a nutrição, entender bioquimicamente o que é que acontece com certos tipos de dietas, tá? Vai nos ajudando a ter mais posicionamento e segurança na hora da gente atender o nosso paciente. Então foi só um exemplo aqui, eu trouxe a dieta cetogênica e eu trouxe assim sem maiores detalhes, né? Porque realmente é um assunto delicado e polêmico também, mas tenho certeza que era importante eu trazer isso aqui como exemplo. Quanto mais a gente se especializar, e eu digo se especializar no sentido de estudar, de buscar se atualizar, de buscar artigos científicos, de buscar uma literatura realmente embasada na ciência, quanto mais a gente fizer isso para a gente, melhor vai sendo a nossa conduta, mais segurança a gente vai tendo, melhor a gente vai aplicando ferramentas para levar o nosso paciente para o processo de perda de peso, e isso vai nos trazendo esse diferencial, tá? Para que a gente consiga realmente exercer a nossa profissão e que o nosso paciente não fique mais pulando de galho em galho, ou seja, pulando de nutricionista em nutricionista, que muito acontece mesmo comigo, de pacientes que chegam para mim, que já passaram por 2, 3, 4 consultas com nutricionistas e está ali pulando de galho em galho procurando uma nutricionista ou um nutricionista que entenda as dores dele, que entenda o que ele precisa, que entenda qual é ali o nível de puxar, né? Ou de puxar assim, de ser mais firme na conduta, porque muitos deles até pedem, Amanda, pode ser firme aí na conduta, e é firmeza, não é restrição, tá? Firmeza é de você ter segurança no que você está fazendo. E meus pacientes me pedem isso, eles pedem firmeza, pode fazer uma dieta aí com firmeza, não com restrição. E eu sempre explico muito bem isso para alinhar ali a expectativa com a realidade do que realmente vai ser tratado. Então, essa busca por fontes confiáveis traz para gente toda essa segurança na nossa abordagem e vai trazendo esse diferencial aí competitivo para o mercado. E eu digo a vocês que o nicho de emagrecimento não está saturado, porque ele está saturado em mais do mesmo, numa régua abaixo da média. E a gente está aqui para subir essa régua da nutrição e elevar o nosso potencial como nutricionista, porque eu digo a vocês, sim, eu defendo plenamente que a nutrição é a profissão do hoje e é a profissão do futuro também. Cada vez mais, pode anotar aí, pode ter certeza que nós, profissionais nutricionistas, cada vez mais, enquanto a gente nos valorizar mais, enquanto nós nos posicionarmos mais e enquanto nós nos apropriarmos mais da nossa profissão, mais a gente vai elevando a régua da nutrição, mais a gente vai sendo respeitado, mais a gente vai sendo buscado como profissionais. E isso já tem acontecido, de verdade, isso realmente já tem acontecido. E eu acredito realmente que isso venha acontecer cada vez mais. Por isso é tão importante que nós estejamos preparados para não ser mais um no mercado, mas para ser o nutricionista no mercado em que você no ambiente que você está, aonde você atende. Isso mesmo, a gente já rompeu aí muitas fronteiras por conta até o momento, né? Nós podemos aí fazer consultas online. Isso aí a gente ajuda a romper barreiras. Eu acredito que
Essa determinação aí vai perdurar, assim espero. Essa é a minha opinião. Se a sua é diferente, não tem problema, a gente tá aqui realmente para entender, para discutir, para argumentar e entender as opiniões. E cada vez mais a gente vai buscando ser não mais do mesmo, mas sim um nutricionista que sabe levar o nosso paciente até a alta nutricional, um nutricionista que faz realmente o paciente emagrecer e perdurar aquela perda de peso de forma sustentável, com manutenção do tratamento para que ele realmente leve para a vida dele. Porque de nada adianta fazer o indivíduo perder peso durante 2, 3, 4, 5 meses e depois ganhar tudo de novo e mais um pouco, que muito acontece aí com outros tipos de dietas, com essas dietas aí da moda que aparecem, com certas pessoas que não são nutricionistas e acabam querendo aí roubar da gente a nossa profissão. Então, assim, é realmente um tema polêmico aqui, esse vídeo de fato, mas eu precisava aqui trazer esse recado para vocês e mostrar que o nicho de emagrecimento na nutrição não é um nicho saturado. Ele é saturado de mais do mesmo. Mas a gente tá aqui para sermos diferentes. Então, Nutri, se você realmente está gostando desses conteúdos, se você curtiu aqui esse vídeo, ou mesmo que você tenha alguma ideia diferente da minha, não tem problema, a gente tá aqui para isso, é democrático. Coloque aqui seus comentários, suas impressões e se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, vai aparecer ou aqui para você se inscrever aqui no canal e seja muito bem-vindo e a gente tá aqui para trazer o melhor da nutrição para você. Até o próximo vídeo.